Oi, pessoal. Tô de volta para continuar então explicando sobre os diferentes tipos de desenhos de pesquisa. Como a gente já viu, os experimentais e quase experimentais vão passar para os observacionais. Nos observacionais, a grande característica desses estudos é que não há intervenção, ok? Eu só quero construir o quadro de um fenômeno ou explorar acontecimentos, pessoas ou situações. Então, eu só estou interessada em observar a realidade conforme ela se apresenta. Eu não estou interessada em verificar a relação de causa e efeito. Eu posso sim querer verificar a associação entre variáveis, mas a associação como ela já ocorre na realidade, não que eu vá intervir nessa realidade, ok? Então, olha lá, na pesquisa experimental, a variável independente é manipulada. Em pesquisa não experimental ou observacional, tá? As variáveis independentes já ocorreram, portanto, elas não podem ser manipuladas. Isso é, não ocorre intervenção. Opa! Então, aqui então eu separei, ó lá, os tipos de estudos observacionais de acordo com essa classificação. Eles podem ser exploratórios ou descritivos ou interrelacionais. Os interrelacionais se subdividem em correlacionais ou preditivos, transversal ou longitudinal, retrospectivo ou prospectivo. O tipo exploratório é o tipo que busca informações precisas sobre características de sujeitos, de grupos, de instituições ou situações, ou frequências de ocorrência de um fenômeno. Então, eles coletam descrições detalhadas de variáveis existentes, sem nenhuma manipulação, sem nenhuma intervenção. Outras características é que a amostra desse tipo de estudo pode ser ampla ou restrita e composta de pessoas, instituições, né, ou ainda de características de pessoas, né? Os investigadores buscam apenas levantar dados sobre um determinado fenômeno. Não há nenhuma preocupação em estabelecer relações entre variáveis. E os dados podem ser coletados por questionário, entrevista ou observação. Exemplo desse tipo de estudo: quando eu quero fazer, por exemplo, um levantamento do número de acidentes de trabalho, ou um levantamento das necessidades de saúde de uma comunidade, ou buscar indicadores de uma determinada prática, como por exemplo a prática de reencapar agulhas, ou ainda fazer um perfil dos alunos de enfermagem da Unip. Quais são as vantagens? A obtenção dessas informações ela é muito fácil, né? Principalmente se for obtida por questionário. Tem baixíssimo custo e os dados também podem ser processados e analisados de uma forma muito rápida, tá? No entanto, para ser muito bem feito, requer perícia do investigador, como, por exemplo, conhecer técnicas de amostragem, de construção de questionários, de entrevista e também de análise de dados. Pesquisas de grande amplitude podem levar tempo e ser dispendiosos, também é uma limitação, tá? E os estudos correlacionais ou preditivos? Aqui nesse caso, eu não quero só coletar informações, eu quero coletar informações, mas também verificar se existe alguma relação
ou dependência entre duas ou mais variáveis. O que é relação aqui no caso de uma pesquisa? É você verificar se, à medida que uma variável muda, ocorre mudança em outra variável. Então, nos estudos correlacionais, a gente vai encontrar, por exemplo, as seguintes questões. Qual a relação entre determinadas variáveis, tá? E aí, nesse caso, vai ter que ser aplicado testes estatísticos para verificar qual é a correlação ou associação. E as pesquisas chamadas preditivas são aquelas que verificam se existe uma variável depende da existência de outra variável, isso é, como uma variável se comporta na presença de outra variável. Esse tipo de estudo, ele requer análise de regressão, que é um teste estatístico mais sofisticado. Exemplos desse tipo de estudos, tá? Então, vamos supor, por exemplo, pesquisas que buscam investigar. Experiência profissional influencia na adesão às precauções padrão? Então, olha lá, aqui eu tenho duas variáveis que eu estou querendo verificar se uma influencia na outra. Qual é a primeira variável? Experiência profissional, que pode ser medida em anos. E a outra variável, adesão às precauções padrão. Então, será que quando muda a variável experiência profissional, a variável adesão às precauções padrão também muda? Tá? Então, isso é chamado de uma relação de dependência, tá? E aí, esse tipo de estudo requer, então, aquela análise estatística mais sofisticada, que é chamada análise de regressão. Outro exemplo, tempo de internação hospitalar aumenta o risco de infecção associada à assistência? Então, olha lá, aqui eu tenho também duas variáveis que eu estou querendo verificar uma relação entre elas, isso é, tempo de internação hospitalar é a primeira variável, eu quero saber se aumenta a chance de ter infecção hospitalar ou associada à assistência, né? Melhor dizendo. Então, será que existe uma relação entre essas duas variáveis, isso é, infecção associada à assistência e tempo de internação hospitalar? Então, esse é um exemplo desse tipo de estudo, que requer esse desenho de estudos, vamos pensar assim. Outro exemplo, desempenho acadêmico está associado ao sucesso profissional? De novo, olha lá, eu tenho a variável desempenho acadêmico e eu quero saber se existe uma relação entre essa variável e outra variável que é sucesso profissional. Então, novamente um exemplo em que eu estou querendo aqui, nesse caso, verificar uma relação de associação. Quando eu quero verificar relações de correlação ou associação, essas podem ser tanto positivas quanto negativas, tá? Quando eu falo assim, tempo de internação hospitalar aumenta o risco de infecção, essa é uma correlação positiva. Por quê? Quanto maior o tempo, maior o risco, é isso que eu quero verificar, tá? Mas eu posso ter também correlações ou associações negativas, como por exemplo assim, eu verificar que quanto pior o desempenho acadêmico, por exemplo, maior o sucesso profissional, porque aí nesse caso eu estou avaliando que o desempenho acadêmico não está influenciando
no sucesso profissional de uma pessoa, por exemplo, tá? Então, isso seria uma associação negativa. Bom, claro que também existem vantagens e desvantagens ou limitações nesses tipos de estudo. Então, ele é eficiente para coletar grande quantidade de dados, ele tem um potencial para aplicação na prática, em cenários clínicos, e ele também serve de fundamento para estudos experimentais futuros. No entanto, a limitação é que nesse caso, não é possível fazer um tipo de estudo assim para verificar a relação de causa e efeito variáveis, tá? Porque não existe nenhuma manipulação de variáveis, nem controle, nem aleatoriedade, né? Eu só estou observando a realidade, ok? Os tipos de estudo correlacionais, né, subtipos, podem ser transversal ou longitudinal. Transversal, quando avalia uma determinada característica, né, ou algumas determinadas características em um único momento do tempo. Então, isso é chamado transversal, porque é como se você cortasse o tempo numa única fatia. Longitudinal prevê uma avaliação em pelo menos 2 momentos diferentes de tempo. Pode ser mais, mas pelo menos 2. Então, aqui eu trago como exemplo, por exemplo, se eu estou fazendo um estudo que eu quero avaliar a dor pós-operatória de pacientes apenas no PO imediato, ou POI, como a gente chama. Isso seria um estudo transversal. O longitudinal seria que eu estou avaliando, que eu quero avaliar a dor pós-operatória no POI e no quinto pós-operatório. Então, isso já prevê que eu estou avaliando essa variável dor em 2 momentos diferentes do pós-operatório e também ao longo de um tempo, né, num futuro, ok? Outros exemplos de estudos correlacionais são, por exemplo, quando eu quero avaliar a relação entre pessoas que são expostas a fatores de risco, se essa exposição causou uma determinada doença. Então, vamos supor que eu quero avaliar a relação entre o hábito de fumar e o câncer de pulmão. Aí eu posso fazer uma comparação entre 2 grupos. Eu vou então ter o grupo de fumantes, que seriam expostos, e o grupo de não fumantes ou não expostos. E daí eu vou acompanhar esses sujeitos. Então, eu inicio a pesquisa com os sujeitos sadios. Eles são fumantes, mas não têm nenhum câncer. E o outro grupo também é de não fumantes e não tem nenhum câncer, ok? Aí eu acompanho esses sujeitos ao longo do tempo e verifico nos 2 grupos se eles desenvolvem câncer de pulmão. E aí, ao comparar, né, a porcentagem de câncer de pulmão nos 2 grupos, eu posso dizer se existe lá a associação entre fumar e câncer de pulmão. Claro que essa pesquisa já foi feita inúmeras vezes e a gente sabe que essa associação existe, né? Eu só estou dando um exemplo clássico para vocês poderem entender perfeitamente, ok? Quando eu faço um estudo desse tipo, que eu inicio com o grupo de fumantes e grupo de não fumantes, e os participantes estão sadios, e eu vou buscar verificar se eles desenvolvem a doença, esse tipo de estudo é chamado de
prospectivo ou coorte, porque eu inicio, olha lá, a partir do fator de risco para buscar identificar se esse fator de risco vai gerar uma doença. Eu não posso falar causar uma doença, ok? Por quê? Porque para identificar a relação de causa e efeito, eu teria que fazer um estudo experimental, como a gente já viu. Só que eu posso fazer estudo experimental partindo de um grupo de fumantes, do jeito como nós vimos anteriormente, que eu teria que separar aleatoriamente os sujeitos e aplicar uma intervenção no grupo experimental. Eu poderia aplicar a intervenção fumar, eu poderia chegar para pessoas não fumantes e dizer assim, olha, agora eu vou fazer uma experiência que você vai ter que fumar para ver se você desenvolve câncer. Jamais. Isso é totalmente antiético. Então, a única forma que existe de eu verificar se existe associação entre fumar e ter câncer é fazendo uma observação da realidade. Isso é, eu vou identificar pessoas que já fumam, elas já fumam, não sou eu, pesquisador, que vou pedir para ela fumar. E daí eu vou acompanhar se ela tem câncer de pulmão. Mas, para anular o efeito de outras variáveis intervenientes, como, por exemplo, sexo, idade, estar casada, estar separada, enfim, outras variáveis que eu posso interferir, que eu posso ter como hipótese de que elas podem gerar também câncer de pulmão nas pessoas, eu tenho que criar também, olha lá, o contraponto de ter um controle. Nesse caso, o meu controle é um grupo de não fumantes, para verificar também o quanto que essas pessoas desenvolvem câncer de pulmão e poder comparar. Entretanto, existe outra possibilidade também de eu verificar essa relação. É eu partir das pessoas que já têm câncer e avaliar se elas foram fumantes ou não fumantes. Isso é, então eu saio da doença e vou identificar se a pessoa tem fator de risco, se ela foi exposta a condições de risco que possam ter gerado a doença, ok? Isso é chamado de estudo retrospectivo, que nem tá aqui, ó. O grupo é selecionado a partir da variável câncer de pulmão, ok? Também esse tipo de estudo é chamado caso controle, porque eu saio do caso e vou verificar se desenvolveu a doença, ok? Bom, para finalizar, como a gente já viu aí os tipos de estudos empíricos, vamos só entender um pouquinho aqui os estudos de revisão de literatura, que são os mais simples, tá? Mais simples, vamos dizer assim, porque não envolvem coletas de dados, porém tem outra complexidade, né? Nos estudos de revisão de literatura, então, nesse caso, eu não estou interessada em coletar dados da realidade empírica. Eu estou interessada em sumarizar o conhecimento científico existente sobre um determinado problema. Ou ainda, eu estou interessada em discutir um tópico de interesse, em discutir, analisar sobre diversos aspectos um determinado tópico de interesse, ok? Quando eu vou, então, partir para um estudo de revisão de literatura,
essa literatura que eu estou interessada não é qualquer literatura, são artigos científicos. Por quê? Porque é neles que o conhecimento científico está sendo divulgado, tá? E se eu vou querer sumarizar isso, eu vou ter que partir então de tudo que existe daquele tópico de interesse que tem publicado de forma mais atual. E o que tem publicado de forma mais atual é por meio de artigos científicos em revistas científicas. Isso então exclui que eu vá revisar o que existe em livros. Então, não faz sentido eu fazer um estudo de revisão da literatura para discutir o que existe publicado em livro. O que existe publicado em livro é um conhecimento já consolidado e já sumarizado. O próprio livro já sumarizou o conhecimento para publicar o que já existe até aquele momento. Porém, como os livros demoram às vezes muitos anos para se atualizar, eles não são considerados muitas vezes como o que existe de mais atual na literatura. Por isso que fazer estudo de revisão da literatura é revisar artigos publicados em revistas científicas. Existem alguns tipos de revisão de literatura. Como eu já falei para vocês anteriormente, a gente vai fazer uma das mais simples, que é a bibliométrica, em que a gente vai fazer uma síntese de dados quantitativos sobre um tema e também discutir, a gente vai mesclar um pouquinho com a revisão narrativa, porque a gente vai discutir um pouco algumas ideias com base nos artigos publicados, ok? Existe ainda as revisões chamadas integrativas, elas pressupõem uma síntese do conhecimento científico com abordagem sistemática, tanto para coleta quanto análise de dado. Então, a forma com que esse tipo de revisão é feita é muito mais rigorosa. E, além desse rigor da integrativa, existe a revisão sistemática, que é também um tipo de revisão que é muito mais rigorosa nos seus critérios de avaliação, ok? Primeiro que exige uma busca abrangente da literatura científica, tanto nacional quanto internacional, numa quantidade de bases de dados bastante elevada e bastante extensa, e as estratégias de busca têm que ser muito detalhadas e os métodos de análise têm que ser muito rigorosos. Então, esse tipo de estudo, isso é uma revisão de literatura sistemática, uma revisão sistemática, ela quando ela é feita, ela é tão trabalhosa que ela é considerada uma tese de doutorado, tá? As revisões integrativas são usadas em dissertações de mestrado. Por isso que no nível de graduação, nós vamos ficar entre a bibliométrica e a narrativa, ok? E por hoje era isso que eu queria passar para vocês. Espero ter sido clara. E também deixei lá no site um exercício bem simples para vocês verem se vocês entenderam, uma atividade, né, bem simples para consolidar um pouquinho esse conhecimento que eu passei para vocês sobre as diferenças de desenhos de pesquisa, ok? Façam lá o exercício e depois me encontrem no chat, no mesmo bate-horário e no mesmo bate-canal. Eu espero vocês e até lá!